Os efeitos, o InDesign nos presenteia com alguns sim, né? A gente consegue dar sombra, brilho, chanfro, relevo. Então vamos trabalhar com efeitos em objetos do InDesign CC. Por mais que não seja o principal foco, o InDesign tem uma infinidade de efeitos que a gente pode aplicar aos objetos. Então eu vou desenhar aqui um objeto simples para a gente ver, vou desenhar aqui uma bolinha. Vou aplicar aqui uma cor de preenchimento. E a primeira coisa que você tem que estar atento é essa região aqui quando vai aplicar efeitos. No primeiro botão, você vai escolher se você quer aplicar no objeto inteiro, ou somente no contorno dele, o traçado, ou somente no preenchimento. Tá? E no caso de textos, também vai habilitar essa opção. Aqui tem um atalho para você atribuir sombra mais rápido, só um clique. Você já dá efeito de sombra para o elemento. E aqui nesse FX você pode escolher mais efeitos. Tá? Independente de qual você vai escolher, a tela que vai abrir é a mesma, essa aqui. Onde você pode também, né, escolher aonde você quer aplicar. A gente tem primeiramente aqui transparência, para a gente escolher modo de mistura do objeto, como que ele se mistura aos outros elementos, e a opacidade, né, a transparência dele. Depois a gente tem aqui sombra, onde podemos escolher o modo de mistura do efeito. Eu vou marcar aqui embaixo, ó, visualizar, para a gente ver lá. A cor da sombra, a transparência da sombra, a distância da sombra com relação ao objeto, a direção dela. Aqui tem um botão muito interessante que é o luz global. Esse luz global ele se baseia numa teoria do design que diz o seguinte: quando a gente vai usar sombras ou elementos que envolvam luz, né, efeitos e elementos que tem uma luz batendo naquela arte que você está fazendo, todas as sombras devem convergir para o mesmo lugar, como se tivesse um ponto de iluminação, um sol, vamos dizer assim, batendo em algum lugar do documento, né? Então, a opção de luz global é muito boa para que você possa ter certeza de que tudo vai se adaptar, né, para aquela direção, ou seja, uma vez ativada essa opção, outros efeitos que você aplicar, outras opções que você definir, ao mudar aqui o ângulo, vai mudar desses outros efeitos também, ou outras sombras que você vem aplicar, então ele já faz esse trabalho para você automaticamente. Aqui você tem o posicionamento dela, né, deslocamento. Tá? E aqui você tem mais opções que você pode definir, como o tamanho, que é a sombra ficar um pouquinho mais difusa ou mais sólida, a propagação dela, né? Veja que vai alterando lá, e o ruído, que é para ficar um pouquinho mais assim, arenoso, né? Então, assim a gente pode configurar a sombra. Temos também aqui sombra interna, para ter sombra dentro do objeto. Deixa eu desmarcar outra para a gente ver. Ó, é legal o sombra interna, porque ele acaba utilizando esse efeito dentro da forma e muitas vezes dá a impressão de que está perfurando, sabe, o objeto, que está dando uma... tá dentro como se tivesse recortado o papel aqui, vendo o que está atrás. Então acaba sendo um efeito legal, interessante da gente usar nos nossos trabalhos, o sombra interna. Temos aqui também brilho, e daí é importante você definir aqui a cor que você quer o brilho. Veja que a escolha de cor é limitada a tudo aquilo que está adicionado ao painel amostras, né? Então, ficar atento a isso. Aqui o modo de mistura do brilho. Aqui a gente pode escolher as técnicas, a distância, então ele vai aplicando o brilho lá. Temos também o brilho interno, para ter um brilho dentro da forma, também as mesmas opções para você definir. E uma vez que você vai aplicando, você pode ver esse efeito aplicado, né? Então, esses são alguns efeitos principais que a gente pode colocar em objeto. Na próxima aula, vamos falar sobre os demais.